A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, uma boa noite. Que Deus o abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos. Ao você ouvir essas lives, dê o seu joinha. Se inscreva no nosso canal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. Palavra mansidão. Uma pessoa provido do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que Jesus está na palavra de Deus. 1 Pedro 2, 23 e 24. Diz: pois ele, quando ultrajado, não revindava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, entregando-se ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça, por sua chaga foste sarados. Aleluia. Amados e queridos irmãos, meditando na palavra de Deus, estamos vendo uma pessoa manso, que ama, só tendo o Espírito Santo de Deus. É tudo isso feito pelo Espírito Santo. Quando alguém nos persegue, nós não podemos se levantar contra ele com a mesma altura. O homem manso, a mulher mansa, ele renuncia a sua vida para que aquele que se levanta contra ele possa ser salvo, possa ver a pessoa de Jesus Cristo na vida dele. Olha Jesus Cristo, quando alguém o ultrajava, quando alguém o perseguia, quando alguém o caluniava, quando alguém queria falava contra ele, ele não retrucava da mesma maneira. Tanto é que ele levou sobre a cruz nas costas. Diz que ele entregava aquele que fazia juízo justo. Meditando uma pessoa, um cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser tão manso, tratável, carismático, aleluia, preparado para ajudar, ainda que não seja ajudado quando precisa. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo 24 horas por dia. Ele tem que perder o sono na hora de dormir, preocupado com as almas dos seus parentes, dos seus amigos, da igreja, do mundo. Imagina só, Jesus Cristo, ele estava passando tudo aquilo por causa do mundo, para que aquele que nele crê fosse salvo. Imagina só, alguém que olhar para mim e falou assim, eu falei mal contra o pastor Antônio. E ele não tem mágoa de mim. Ele não fala mal de mim. Amados, se eu tenho o Espírito de Deus que estava em Jesus Cristo, eu tenho que carregar as afrontas. Quando eu erro, eu tenho que assumir o meu erro. Quando eu sou afrontado, se eu não tenho culpa,
Eu tenho que entregar nas mãos de quem julga com sinceridade, que é Deus. Quando eu entendo que os meus pecados é razões da crítica, eu tenho que voltar-se para Cristo, clamar pela sua misericórdia, porque Jesus Cristo, ele foi sim perseguido, foi caluniado, foi ultrajado, mas sem pecar. É diferente de alguém que é perseguido, mas por causa de um pecado que ele tem feito, pela maneira que ele age. Ele é bravo. Tem crente que é muito nervoso. Se o irmão levantar contra ele uma palavra e ele não aceitar, o irmão tem que consertar com ele, tem que pedir perdão para ele. Jesus Cristo não fazia assim. É por isso que eu digo que Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. Ele nos dá o exemplo de amor, de pureza, sinceridade, mansidão, carisma. O pastor tem que ser carismático, Jesus Cristo é carismático. É por isso, meus amados, que precisamos meditar na palavra de Deus. O mundo precisa de amor. O mundo precisa ser mais carismático e precisa de líderes amorosos, líderes carismáticos, líderes de um povo que coloca sobre as suas costas, sobre os seus ombros, a responsabilidade de ser luz, um marco. Eu digo em todas as áreas. Se é um presidente, se ele tem o temor de Deus, ele tem que ser humilde, manso, justo, carismático com o povo que ele governa. Se é um governador de estado, a mesma coisa. Se é um cristão, um pastor, ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. Ele tem que ser manso. Ainda que alguém o fere, ele tem que voltar para trás e agradecer a ele, orar por ele, dar um conselho à altura que vem entrar no coração dessa pessoa o desejo de ser manso e humilde. Tem que ser humilde de verdade. Não é que tem que ser humilde na hora que alguém lhe pedir perdão para ele. Não. Humilde na hora que ele é apontado, caluniado, alguém quer tirar a vida. Ele tem que ser humilde e entregar nas mãos daquele que tudo pode fazer. Só assim terás autoridade, provindo dos altos céus, para curar os enfermos, as enfermidades que vêm sobre a terra. Aleluia. As enfermidades que vêm desse mundo. Quantas pessoas neste mundo, meus queridos irmãos e irmãs, estão paralíticos, estão coxos, cancerosos, lunáticos, depressivos. Quantas pessoas que estão desenganadas pela medicina. Mas imagina se Jesus Cristo estava andando hoje nesse mundo. E o mundo, na situação que estava, a enviar os seus enfermos a Jesus Cristo. Ele andando. E aquele que tocava no Senhor Jesus Cristo seria curado. Mas esta virtude só vem de um homem manso. Porque o nosso Deus, que envia o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus envia, ele é manso. É o mesmo Espírito que estava nele. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele estava cheio do Espírito Santo.
O Espírito Santo não saiu do corpo físico de Jesus Cristo. Mesmo naquela angústia, ele olha para o céu e disse para o Pai: perdoa, pois não sabe o que faz. Amados e queridos irmãos, se nós queremos ver os dias de Jesus Cristo, quisermos entrar na presença do Senhor Jesus Cristo, esquece religiosidade, esquece o sistema, voltamos para a palavra de Deus. Vamos fazer como Jesus Cristo, levar sobre as suas costas, sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, a cruz de Cristo, a rejeição. Essa rejeição pode vir de dentro da sua casa, pode vir dentro do seu estado, da sua nação, do país, dentro da igreja, porque Jesus Cristo foi rejeitado dentro da igreja, dentro da sinagoga. Mas ele tinha o Espírito Santo nele. Por isso ele nos fez como morada e templo do Espírito Santo. Quero vos dizer, meus queridos irmãos, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sem lançar em rosto. Aquele irmão que ele é revoltado, peça ao Senhor a sabedoria e a mansidão provindo dos céus. Tudo que você tem que pedir ao Senhor é dobrar o joelho na sua casa e clamar a Ele, que enche-me do Espírito Santo dele. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, aleluia, não tem lugar para ira, não tem lugar para contenda, não tem lugar para divisão, não tem lugar para o adultério, a prostituição, não tem lugar para o diz-que-me-disse, não tem lugar para pegar um irmão ou a irmã e entregar nas mãos do Senhor para ferir. Um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, ele faz como Jesus Cristo, olhando para a cidade santa, sabendo que eles perseguiam, que matavam os profetas, ele chora ao olhar para a igreja, para a cidade santa. O crente, o obreiro cheio do Espírito Santo, quando é queimado, é rejeitado por uma igreja, por uma sociedade, por um ministério, se ele continua cheio do Espírito Santo, ele põe a boca no pó e clama a Deus a misericórdia para com aqueles irmãos, porque eles não conhecem a Deus. Jesus estava falando exatamente sobre o povo de Israel. Perdoa, Pai, porque eles não conhecem. Ele tinha vindo para que eram os seus, mas os seus não aceitaram. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você foi chamado, está no meio dos seus, procura fazer a obra de Deus, fazer o bem, o melhor para os seus, para aqueles que são de Deus. Às vezes a pessoa lá fora, ele te reconhece, te respeita, o adúltero, o afeminado, a prostituta, o drogado, o ladrão, o macumbeiro, ele te conhece e ele te admira. Quando você conversa com ele, ele bate a cabeça. E às vezes dentro da sua casa, dentro da igreja, você é afrontado. Lembra-se, seja cheio do Espírito Santo. Porque essas afrontas não é o irmão que está fazendo contra você. Essas afrontas não é o ministério. Essas afrontas não é o pastor. Essas afrontas não é o jovem, é jovem. Essas afrontas provindo de Satanás. Ou provação vinda de Deus. Tem que estar com a boca voltada no pó. Para estar cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai lhe dizer quando é provação e quando é uma reprovação. Quando Deus está provando para te conceder
ou alguém que está procurando a te matar. Deus tem olhar e vai dizer para você se o seu pastor, se o ministério está te provando para te fazer algo maior, ou se quer te matar. Deus vai dizer, ora por eles, porque ele não sabe o que estão fazendo. Como é importante nós sermos mansos e humildes. Como é que podemos ter uma pessoa manso e não é humilde? Veja bem, olha a humildade. É um homem que tem condições de matar, e ele dá vida. Isso é uma pessoa humilde. Eu ofendo a pessoa tem condições de me matar, mas ele é humilde e ele me dá o direito de viver. Ele me perdoa. Isso é uma pessoa humilde. O humilde não é aquele andarilho que está na rua, quando chega perto de uma pessoa que vai pedir uma moeda, ele chega todo curvinho. Fala, mas que moço humilde. Ele não é humilde. Isso não é humildade. É a condição que ele tem. Ele não pode levantar a cabeça e impor. Ele está vivendo. Depende da moeda que a pessoa entregar. É diferente daquele outro que tem o poder nas mãos. Esse, se ele tiver poder nas mãos, for ofendido, for com direito, poderia ter matado, prendido, processado. Ele olha e diz, eu te perdoo. Está perdoado, meu irmão. Eu te amo. Isto é ser humilde. E assim tem que ser humilde e manso. Se ele é humilde, ele é manso, ele não vai gritar com o outro. Ele não vai destratar o irmão e a irmã, o jovem, o adolescente, o vizinho, a vizinha, o mundo. Ele vai respeitar. Uma pessoa humilde, ele é manso. Ele começa a pensar. Veja bem, lembra-se que não é a humildade aquilo quando você obedece a ordem provinda do seu Senhor. Veja bem, fazendo mal para a obra de Deus, para a casa de Deus, para a crente, dá escândalo. Isso não é humildade. Isso é convivência com o erro. Jesus Cristo, quando chegou no templo, ele fez um açougue, tocou tudo, meteu a lenha, porque estava defendendo a casa de Deus, casa do meu Pai, é casa de oração, e fizesse dela Covid de ladrões. Ele estava no Espírito, estava centrado de tal maneira que terminou ali, ele curou muitos enfermos que ali estavam. Assim, meus amados, é a necessidade de uma igreja, necessidade do povo que tem o Espírito Santo. Examine o seu coração, minha irmã. Examine o seu coração, meu irmão. Você tem o Espírito Santo? Você é arrogante? Você é arrogante? Se humilha os pequenos? Eu creio que você não tem o Espírito Santo. Aleluia. Eu creio que não, que o Espírito Santo de Deus é meigo, é amoroso, é tratável, é carismático. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue com o carisma do Espírito a conviver com a criança, com o adolescente, com o jovem, com os adultos da mais idade, com a diretoria, com pastores, com novos convertidos, com pessoas que cometem o pecado. Imagina só, na casa de Deus, uma pessoa que pecou.
e procura-nos. Eu errei, eu pequei, estou arrependido. Amados, tem que ter o Espírito Santo na vida, para examinar essa vida. Porque aquela pessoa que continua cabeça erguida e eu não tem problema, não adianta você perdoar, porque Deus não pode perdoar. A pessoa não está arrependido. E quem vai perdoar é Deus. Eu tenho que buscar o perdão do Senhor. Agora aquele que chega, que está arrasado, Satanás está querendo acabar com a vida dele porque ele errou ou ela errou. Ponderai. Ajuda, abraça. E Jesus Cristo vai restaurar a vida. E no dia da sua fraqueza, no dia da sua angústia, lembre-se que este irmão ou esta irmã que você abraçou no momento de angústia, ele jamais esquecerá de você. Ele está orando e clamando ao Senhor por você. Todo homem, toda mulher é passível de erros. Quero vos dizer que o erro não é só o pecado de adultério, não, gente. Estamos falando de erros da carne, da mente, nossa maneira de pensar. Um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, alabaço de canta. Não vê pessoas grandes nem pequenas, ele vê todos iguais. Você sabe, você é cheio da presença de Deus. Você olha para uma irmã e você vê nela o que está em você. Você vai dizer, essa mulher é templo do Espírito Santo, como eu sou templo do Espírito Santo. É minha irmã, porque o meu Jesus Cristo que me chamou, me salvou, me fez de filho de Deus, fiz ela também. O de Jesus que enviou o Espírito Santo para fazer morada no meu coração, enviou no coração dessa irmã, dessa jovem, dessa adolescente, desse pastor. Irmãos, como é bom se nós tivermos o Espírito Santo 24 horas por dia na nossa vida. Todo momento que nós erramos, o Espírito Santo de Deus toca em nosso coração. Voltai-se. Você errou. Não tem que os outros falar que você errou. O Espírito Santo de Deus confronta conosco. Você errou. Você quer ser uma irmã abençoada? Quer ser um irmão abençoado? Olha para as suas mãos. Nunca mate ninguém. Olha para a sua mente. Nunca maquine o mal contra ninguém. Olha para os seus pés, não vai aonde os pés do santo não podem ir. Não entre no lugar aonde o Espírito Santo de Deus não pode viver, atar. Porque o Espírito Santo está em você. Você quer ter poder da cura nas tuas mãos? Crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que crê para as obras que Ele fez e fala maior do que essas. Porque Ele irá para o Pai e nós ficaremos aqui e Ele seria conosco todos os dias até a consumação dos fatos. Você sabe por que a fé é tão pequena dentro da igreja? Porque não crê que Jesus Cristo é poderoso para ressuscitar o morto. É porque não crê que eu posso orar e alguém ser curado. É porque eu não sou manso, não sou humilde para dizer, eu não posso, mas Jesus Cristo pode. Jesus Cristo me chamou, meu irmão, me chamou você, minha irmã, para ser o evangelista na face da terra e de pregar o evangelho a toda criatura. O mundo jaz o maligno. Um ano de eleição. Ore, igreja, ore, pastores, ore, irmãos, para que Deus coloque o homem segundo a vontade dele lá no planalto. E ele coloque os homens e as mulheres
que Ele quiser colocar lá em cima. Ore para que Deus faça limpeza nos altares neste ano. Jesus é humilde e manso, e Ele quer um altar de manso, de homens humildes, tratável, cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada coração. Que Deus abençoe minhas irmãs. Que Deus abençoe meus irmãos. Que Deus abençoe meus amigos. Ouça essa palavra e dê crédito, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Jesus está voltando para buscar a igreja. E quem não tiver Jesus Cristo vai perecer na eternidade sem Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.